Olá, vamos dar continuidade a mais uma aula e nós vamos ver hoje sobre o tecido subcutâneo, a hipoderme. Na aula anterior nós vimos sobre a anatomia básica da pele e suas funções. Vimos que a pele possui 3 camadas, epiderme, derme e tela subcutânea. A epiderme e derme são as camadas principais da pele. A hipoderme, ela não é considerada camada, mas ela possui também funções que constituem pele também, o sistema tegumentar. A hipoderme, ela é considerada como um tecido subcutâneo porque ela se localiza sobre uma tela subcutânea. Abaixo da derme está a hipoderme, então ela está sobre uma tela subcutânea. Ela é constituída de tecido conjuntivo frouxo e tecido adiposo. O tecido conjuntivo frouxo, ele é constituído de pouca matriz extracelular, muitas células. Dentre essas células, destacam os fibroblastos, macrófagos, linfócitos, eosinófilos, monócitos, que são as células de defesa. E também o tecido conjuntivo frouxo possui poucas fibras. Ele leva esse nome de tecido conjuntivo frouxo devido a ser um tecido flexível e pouco resistente às pressões mecânicas. E ela também é constituída de tecido adiposo porque ela possui camadas de gordura. A espessura da hipoderme, ela vai variar também de acordo com a região do corpo e o sexo do indivíduo, seja homem ou mulher. Claro que em homens a espessura é maior do que em mulheres, certo? E destacam-se algumas funções da hipoderme. Ela possui função de reserva de energia, por ela ser constituída de tecido adiposo, então ela armazena energia para ser utilizada em momentos de necessidade. Em casos de jejum intermitente ou prolongado, por mais que a pessoa venha fazer jejum, mas ela precisa de gordura no corpo para a produção de energia. E essa energia ela fica acumulada no tecido adiposo. Outra função, defesa contra choques físicos. Ela protege órgãos e ossos, servindo também para acolchoar estruturas e também amortecer contra traumas físicos. Ao mesmo tempo, ela modela o corpo, então, defesa contra choques físicos. Outra função, isolamento térmico, ou seja, termorregulação. O que seria isso? Regula a temperatura do corpo. Já viram, né? Quanto mais gordura, menos frio? Exatamente. Por ela ser constituída de tecido adiposo, ela possui gordura. Então, quanto mais gordura, menos frio. No modo de falar assim, para vocês entenderem melhor a explicação. Por quê? Porque a gordura, ela vai regular e proteger o corpo contra o frio. Outra função, conexão. A hipoderme, ela conecta a derme aos músculos e ossos. Portanto, ela é responsável por fixar a pele e estruturas adjacentes. E finalizando nossa segunda aula, né, ela é bem curtinha. Na verdade, eu estou sempre reduzindo a questão do tamanho do vídeo para não ficar muito extenso e nem dificultar para vocês baixar ou assistir o vídeo. A histologia, né, que é o estudo do tecido, a histologia do tecido subcutâneo, que é a hipoderme, ela então é constituída somente de 2 tecidos, tecido conjuntivo frouxo e tecido adiposo, certo? Como eu vou falar para vocês. E as principais células da hipoderme são os adipócitos. O que são adipócitos? São depósitos de gordura. São aqueles que são responsáveis por produzir e acumular gordura. Então, os adipócitos, ele produz a gordura, acumula a gordura para depois transportar a gordura e transformá-la em energia. Esses adipócitos são células grandes. Vocês viram no slide da aula anterior que aquela ilustração que mostra a camada subcutânea, que é a camada hipoderme, vocês viram tipo bolinhas de gordura, que são aqueles chamados de adipócitos, que são células grandes e quanto mais gordura ele armazenar, melhor ainda é o tamanho, né? Aumenta ainda mais de tamanho e tem a condição do ganho de peso. Então, quanto maior a gordura, maior o tamanho e por isso que aumenta de peso. Na hipoderme também são encontradas fibras de elastina e colágenos, veias e capilares sanguíneos. Vocês podem observar aqui, ó.
Na tela subcutânea, que é a hipoderme, ela contém vasos sanguíneos da derme, e na hipoderme, ela onde o pelo vai nascer. Pode ver que é onde está o folículo piloso, onde vem a raiz do pelo, de onde o pelo nasce, certo? E além disso também possui fibras de colágeno e elastina. O colágeno ele está presente na hipoderme, nunca esquecer isso. Térmico, ou seja, termorregulação. O que seria isso? Regula a temperatura do corpo. Já viram, né? Quanto mais gordura, menos frio? Exatamente. Por ela ser constituída de tecido adiposo, ela possui gordura. Então, quanto mais gordura, menos frio. No modo de falar assim, para vocês entenderem melhor a explicação. Por quê? Porque a gordura, ela vai regular e proteger o corpo contra o frio. Outra função, conexão. A hipoderme, ela conecta a derme aos músculos e ossos. Portanto, ela é responsável por fixar a pele e estruturas adjacentes. E finalizando nossa segunda aula, né, ela é bem curtinha. Na verdade, eu estou sempre reduzindo a questão do tamanho do vídeo para não ficar muito extenso e nem dificultar para vocês baixar ou assistir o vídeo. A histologia, né, que é o estudo do tecido, a histologia do tecido subcutâneo, que é a hipoderme, ela então é constituída somente de dois tecidos, tecido conjuntivo frouxo e tecido adiposo, certo? Como eu vou falar para vocês. E as principais células da hipoderme são os adipócitos. O que são adipócitos? São depósitos de gordura, são aqueles que são responsáveis por produzir e acumular gordura. Então, os adipócitos, ele produz a gordura, acumula a gordura para depois transportar a gordura e transformá-la em energia. Esses adipócitos são células grandes. Vocês viram no slide da aula anterior que aquela ilustração que mostra a camada subcutânea, que é a camada hipoderme, vocês viram tipo bolinhas de gordura, são aqueles chamados de adipócitos, que são células grandes e quanto mais gordura ele armazenar, melhor ainda é o tamanho, né? Aumenta ainda mais de tamanho e tem a condição do ganho de peso. Então, quanto maior a gordura, maior o tamanho e por isso que aumenta de peso. Na hipoderme também são encontradas fibras de elastina e colágenos, veias e capilares sanguíneos. Vocês podem observar aqui, ó, na tela subcutânea, que é a hipoderme, ela contém vasos sanguíneos da derme, e na hipoderme, ela onde o pelo vai nascer. Pode ver que é onde está o folículo piloso, onde vem a raiz do pelo, de onde o pelo nasce, certo? E além disso também possui fibras de colágeno e elastina. O colágeno ele está presente na hipoderme, nunca esquecer isso. E por fim, meninas, qualquer dúvida vocês podem